Skills. Número 15. Ninjin. Estas são imagens subaquáticas raras de um ninjin, criatura marinha gigante vista por pescadores do Pacífico nos anos 90. O nome significa humano, pois geralmente tem cabeça arredondada, 4 membros e tronco magro. A criatura lembra um submarino em tamanho, mas é emborrachada e sem ossos. Ela parece ser carregada principalmente pelas correntes oceânicas e tem um controle limitado sobre sua direção. Como os avistamentos de ninjin são tão recentes, não se sabe muito sobre essas criaturas, além do fato de preferirem águas árticas e terem um padrão de sono noturno. Circulam rumores de que funcionários do governo ocultam informações, dificultando saber quais vídeos do ninjin podem vazar futuramente. Isso faz pensar que outros monstros humanoides podem estar ocultos. Número 14. Não perturbe o humanoide. 2 amigos estão andando sorrateiramente por uma floresta em Granada, na Espanha, quando eles se deparam com algo que nunca deveriam ter visto. O humanoide se curva sobre a presa enquanto eles se aproximam. Um barulho acidental alerta o humanoide, que os detecta imediatamente. Ele ergue a cabeça da refeição, pronto para atacar. É visível que a criatura é magra e ossuda. Parece magro e encovado, rápido, com um metabolismo acelerado. Seu tempo de reação parece rápido demais para qualquer pessoa comum. Número 13. Monstro do deserto. Trabalhadores em Portugal se surpreenderam quando um enorme humanoide apareceu no local de trabalho remoto. Os trabalhadores estavam filmando casualmente a paisagem do deserto e conversando em particular quando perceberam uma criatura enorme caminhando pesadamente pela pradaria ao longe. Onde que tá agora, pô? Ah lá. Esse humanoide gigante tem cerca de 3 vezes o tamanho de uma pessoa. Os antebraços dele sozinhos devem ter o tamanho da perna de um adulto, e mesmo curvado, aparenta medir bem mais de 2 metros. Quase tão alto quanto a árvore onde desaparece. Os trabalhadores portugueses filmam a criatura, que some. Sem vê-la novamente, decidem não procurar e encerram o vídeo. Eles definitivamente tomaram a decisão certa ao deixá-la em paz. Seus braços enormes e pernas longas mostram que esse monstro se defenderia facilmente deles. Número 12. Humanoides na China.猴娃的小名叫全子，大名曾繁盛，已经30岁了。猴娃不会说话，只能喊出几种简单的声。 Chamado de homem híbrido, esse gigante intimidador cresceu recentemente em uma vila rural de camponeses. Céticos acham que ele tinha uma doença genética, mas só podemos confiar na lenda do seu nascimento, relatada por sua mãe. Veja o que ela relata. Um dia, um grande humanoide selvagem a raptou de sua vila e a levou à força para seu covil. O homem selvagem não falava e parecia fora da civilização. Em vez disso, escolhendo viver sozinho nas profundezas da natureza selvagem, ele a forçou várias vezes durante dias seguidos e logo ela ficou grávida do filho dele. Ela conseguiu escapar para a aldeia e 9 meses depois, deu à luz. So the story goes that the boy's mother had claimed she was kidnapped by a Yiren, which is a Chinese version of Bigfoot. Seu enorme descendente humanoide nunca pareceu se adaptar bem à sociedade humana. Nossos maneirismos sociais eram estranhos demais para ele entender. Da mesma forma, ele também não sabia falar chinês, mas acabou entendendo alguns comandos básicos. Exceto por algumas breves interações com pessoas, seus gestos eram puramente animalescos por natureza. Ele comia como um animal e se agachava, não sentava como um homem. Morreu aos 33 anos e logo foi esquecido pela comunidade. E as filmagens só foram descobertas depois, e a história do homem híbrido virou a lenda da internet que conhecemos. Quando os pesquisadores foram até a vila para saber mais, no entanto, havia poucas informações disponíveis. Apesar de várias teorias, sua origem real ainda é um mistério. Número 11. O Visitante Azul. Anthony Choi é um investigador de OVNIs que tem procurado a atividade de OVNIs no Peru nos últimos 25 anos. Por décadas, os alienígenas pareciam sempre à frente dele, mas numa noite de verão, caçando humanoides perto de um posto em Pachacamac, Peru, Anthony finalmente registrou um em seu celular. Se está escapando de nosotros. Grábalo, sí, está caminando, grábalo. A la mierda, botando espinita, es algo. O ser azul lembra um humano. De perto, é possível ver braços e pernas enquanto desliza pela rua. Parece feito de energia. Seja qual for a tecnologia, ela traz um truque que pode salvar vidas: teletransporte.
O humanoide para na estrada enquanto um caminhão de carga se aproxima a 110 km por hora. O estranho visitante azul quase é atropelado, mas some de repente e reaparece atrás do veículo como mágica. Ele segue atravessando a rua sob o olhar incrédulo de Antônio e sua equipe. Me paralizó ahí. Sí, es una persona eso. Una persona, sí, no. Carajo, Estaba es una caminando. persona, está caminando. El globo estaba caminando. Estaba caminando, ¿sabes? O fato de ele parar no meio de uma rua movimentada sugere que essa coisa não está familiarizada com as regras de trânsito das nossas rodovias. Embora provavelmente não seja deste planeta, ele demonstra experiência e adaptação a perigos novos. Ele atravessa mais 3 faixas e se teleporta por outro caminhão. Anthony e sua equipe relataram que a criatura tinha 90 centímetros, olhos vermelhos e cabeça em forma de abóbora. Como mostra o vídeo, eles estavam tão empolgados em descobrir vida extraterrestre que nem sentiram medo. É um vídeo que Anthony não vai temer, mas sim guardar para sempre. Número 10. O youtuber Don John Avron diz ter filmado um humanoide desconhecido na floresta em 2016. Sem mais informações ou evidências, é difícil verificar a autenticidade do vídeo. E, se for real, as imagens mostram Dawn se aproximando silenciosamente de uma criatura parecida com um macaco, de pernas pequenas e corpo curvado. O humanoide não percebe Dawn enquanto balança casualmente os enormes braços ao caminhar. Ele se move como humano, mas tem braços enormes de preguiça, sem dedos. Ele vai mais fundo na floresta e Dawn não o segue. Número 9. Ghouls e alienígenas. As imagens do cemitério têm mais de 10 anos e só recentemente, ao revisá-las, o proprietário notou um objeto humanoide ao fundo. Enquanto a câmera passa pela lápide, você pode ver algo saindo rapidamente do fundo. Assim que o cinegrafista percebeu isso, ele aprimorou as imagens e as desacelerou para ter certeza de que seus olhos não estavam enganando-o. Para sua surpresa, o ajuste tornou tudo ainda mais claro. Foi isso que ele viu. Desde então, o estranho avistamento gerou debate online sobre ser um humanoide alienígena cinza ou um ghoul. Muitas pessoas apontam que alienígenas realmente não são vistos em cemitérios, mas ghouls, por outro lado, sim. Outros tipos de humanoides podem ter sido gravados acidentalmente em vídeo, aguardando descoberta. Número 8. A Coisa. Essas imagens são do Vietnã, onde dizem que criaturas estranhas ainda vagam livres pelas florestas intocadas. Esse humanoide empalhado em particular está morto há bastante tempo, possivelmente há décadas, e agora parece descolorido e lentamente se desintegrando. Parece ser meio homem, meio cobra. Seus cabelos longos e loiros crescem de uma cabeça humana, totalmente coberta por pelos loiro-palha, inclusive no rosto. 2 braços parecidos com os de um roedor saem de seu tronco coberto de pelos. Seu rosto parece uma mistura de homem com macaco. O nariz lembra o de um primata, mas os olhos cinzentos e sem vida e o sorriso irônico parecem humanos. A parte inferior escamosa dela é igual à de uma cobra. Ver essa criatura em ação devia ser assustador e chocante. É inexplicável como uma criatura dessas existe, mas ela está aqui. Talvez haja mais na natureza. Número 7. O Goblin. Os humanoides aparentemente existem em todos os tamanhos diferentes. O ser no vídeo é chamado erroneamente de Goblin, mas parece humano, exceto pela altura. O suposto Goblin do vídeo é mais baixo que um tijolo. Ele espreita por trás de uma parede e desaparece rapidamente assim que vê a câmera. A câmera o acompanha até o outro lado da parede e vê um buraco por onde o humanoide provavelmente escapou. Sem o vídeo, o suposto duende não teria deixado rastros. Número 6. Insetos humanoides. Este vídeo pode provar que o reino dos humanoides alcança o mundo dos insetos. À primeira vista, este vídeo parece ser um vagalume ou algum tipo de inseto parecido, mas quando assistimos quadro a quadro em câmera lenta, dá pra ver claramente que isso não é um inseto, e sim parece ser um pequeno humanoide alado. O vídeo exibe um humanoide semelhante a um inseto, com braços e pernas distintos. Diferente de outros insetos, esse humanoide tem só 4 membros e braços bem mais curtos que as pernas, lembrando uma pessoa. Nenhum inseto na Terra é como ele. É uma pena que as condições de iluminação não permitam ver mais detalhes, porque teria sido interessante ver mais do rosto e dos padrões de cores gerais dele. Não se sabe exatamente onde o vídeo foi gravado.
Número 5. O monstro do esgoto. Essas imagens amadoras foram feitas em um sistema de esgoto subterrâneo. O cinegrafista, provavelmente um trabalhador de manutenção com câmera no peito, não esperava encontrar um ser humanoide ali. O vídeo começa com o cinegrafista aparentemente paralisado. A câmera está muito parada, como se o trabalhador de manutenção estivesse com medo demais para se mover. Talvez ele tenha ouvido um barulho e espere que uma criatura apareça. De repente, um par de olhos flutuantes o observa de longe. Os olhos lembram os de um predador noturno. Eles refletem tanta luz que tudo o que você consegue ver são 2 pontos brancos gigantescos que têm mais ou menos o mesmo diâmetro de lanternas. O humanoide não parece ter muita experiência com humanos e parece apreensivo enquanto espreita pela esquina. Ele foge e a câmera barata para de gravar antes de vermos o resto da perseguição. A criatura parece muito rápida e provavelmente fugiu, mas o que ocorreu depois é um mistério para todos. As imagens do vídeo foram preservadas, então o cinegrafista pode ter sobrevivido, ou talvez recuperaram a câmera do corpo dele. Não há informações suficientes para afirmar com certeza. Número 4. Criaturas do quintal. 2 amigos estão alimentando seus coelhos de estimação na sala de estar quando de repente ouvem um barulho misterioso vindo de fora. Eles, corajosos, se aproximam da janela e continuam gravando. Mesmo corajosos, nenhum dos dois está pronto para o que vê depois. There's something like crouching down there. Yeah, could you get the light? Yeah. What? Yeah, there's something back there. Do lado de fora, algum tipo de criatura humanoide laranja de 4 patas está de costas para eles. Ela está muito próxima do chão. Olhe bem embaixo do varal se não conseguir ver. É uma cor brilhante e estranha, fora deste mundo. Passe a fita em câmera lenta e verá claramente o humanoide correndo quando um deles bate na janela para chamar a atenção. It's clear. Claramente assustado, ele recua por cima de uma cerca com uma velocidade rápida demais para seu corpo volumoso. Os dois correm para o quintal para uma briga, mas percebem que a criatura já se foi. Eles verificam um beco próximo e rapidamente desistem. Ninguém se feriu. Quanto ao que o humanoide estava fazendo, talvez tenha sentido o cheiro de 2 coelhos e saiu em busca de uma refeição fresca. Número 3. Humanoides ocultos. Essas imagens são da Holanda. Um grupo de amigos explora um parque e visita torres de observação da Segunda Guerra Mundial. Torres fechadas por vandalismo e a viagem deles parece ter terminado. Eles não imaginavam que veriam algo mais interessante que torres abandonadas. É realmente um bulldog. Checked on. What the fuck is that? Hey! Carol, hey! Uma grande figura negra está observando seus movimentos de algum lugar à distância. Tenta se esconder atrás de uma árvore, demonstrando certa inteligência, mas é logo descoberto pelo mau disfarce. Eles começaram a gritar para que o humanoide aparecesse. De repente, uma série de barulhos altos preenche a floresta e os faz correr. Quando um deles melhora as imagens da câmera, é isso que eles encontram encarando-os. Por outro lado, é difícil encarar alguém sem rosto. Seja o que for que esse humanoide fazia, parecia estar aprontando algo. O grupo seria facilmente atacado se não tentasse assustá-lo. Número 2. Quase humano. Em 2015, um paleoantropólogo e sua equipe encontraram um ossuário em uma caverna, levando a comunidade científica a questionar o significado de ser humano. Descobertas na ilha africana de Palau revelam uma pequena raça humanoide que viveu milhões de anos atrás. Um grupo de exploradoras foi escolhido para atravessar as cavernas minúsculas, pois eram as únicas que conseguiam passar pela entrada estreita e pelos caminhos sinuosos. Ao final de uma jornada por rochas retorcidas, elas se encontraram diante da entrada de uma cripta com algumas das criaturas humanoides mais antigas já registradas. Quando a água mineralizada da caverna endurecia e virava pedra, preservava partes da história dos humanoides. E a equipe lascou a pedra e achou dentes, ossos e partes de crânio. Ao reunir tudo, o resultado foi assustador. Essas pequenas criaturas humanoides tinham dentes grandes, queixos estreitos e um cérebro que era aproximadamente do tamanho do de um gorila.
Elas corriam em cavernas e enterravam mortos. Achava-se que só humanos enterravam mortos, mas esta cripta mostra que outra espécie humanoide já fazia isso há 2,5 milhões de anos antes de nós. Researchers, including Dean Falk from the University of Florida, say it is so unique, it should be a separate species of human. The controversy of the Hobbit is ongoing. Não é possível medir a inteligência desse animal, mas se enterravam seus mortos, eram mais avançados do que nós há mais de 1 milhão de anos. Desde então, o que ocorreu é um mistério, mas a extinção não é a única opção. Talvez tenham cavado ainda mais fundo. Afinal, o mundo é um lugar enorme e nós existimos apenas na superfície. Antes de chegarmos ao número 1, se você já teve curiosidade de saber como eu sou na vida real, me siga no Instagram em DylanStillingWatchAUT, com underlines no lugar dos espaços. Eu também tenho um Twitter em Chills, onde posto atualizações dos vídeos. Eu realmente agradeceria se você me seguisse e fique à vontade para me mandar uma mensagem direta se tiver alguma dúvida ou sugestão. Se quiser mais vídeos assim, inscreva-se. Posto um vídeo assustador novo toda quinta-feira. Número 1. A cabana abandonada. Segundo quem gravou, as imagens foram feitas em 2008. Explorando uma casa abandonada, eles começaram a filmar após ouvirem um barulho estranho. É um clipe bem curto, já que não demorou muito para eles saírem correndo da casa gritando. Revendo as imagens, fica claro que não se trata de uma criatura comum da floresta. As patas dianteiras dele se dobram para dentro ao correr, como um humano correndo de 4. Apesar de quase sem rosto, consegue soltar um grito assustador. O humanoide parece estar pronto para o cinegrafista assim que ele abre a porta. Ele se aproxima de forma agressiva, mas cautelosa, avançando contra o cinegrafista a metade da velocidade. Também não parece persegui-lo quando ele começa a correr, o que significa que provavelmente está apenas reivindicando seu território e quer ser deixado em paz. O youtuber que enviou o vídeo afirma que não foi seu único encontro com a criatura. Em outra vez, exploraram a casa abandonada com um amigo e uma faca, observando do quintal e ouvindo os sinais da criatura. Sem ouvir nada, eles entram para investigar e então ouvem os gritos perturbadores da criatura. Tecton. Soa como um guincho entre porco e dinossauro enfurecido. Eles desligam as lanternas e ficam imóveis no escuro. Eles se levantam devagar e tentam sair de fininho, mas quando acham que estão seguros. Shoot! Shoot! Just get out of the house! Get out of the house! Just get back to the house! Just get back to the house! Eles correm rapidamente para a casa próxima. Quando eles revisam as filmagens, prometem voltar à propriedade no dia seguinte com armas, mas nunca tiveram coragem de cumprir essa promessa. Como o monstro nunca os perseguiu nos vídeos, talvez estivesse tão incerto quanto eles. Obrigado por assistir. Inscreva-se, posto vídeos assustadores toda quinta. Se ainda não está convencido, veja outros vídeos que acredito que você vai gostar. Aproveite.